e nós vamos abrir para perguntas. E aí eu levo o microfone onde vocês estiverem, né? Quem quiser fazer pergunta. Outra coisa é que nós vamos encerrar às 17 horas, mas até às 18 horas nós podemos ficar na sala para tirar foto, quem quiser, que ainda não... Que bom, não perguntou. Não tirei nenhuma. Para quem ainda não conseguiu tirar foto com o Jorge, aí vai ter esse período, tá bom? A Adélia falou assim, depois, aí tem mais uma hora aí, que daí você pode bater foto com o Jorge. Bate foto aí com o Jorge, né? A minha lata de tinta vermelha de bater fotos acabou, né? Então eu não fico mais com vergonha, já não ligo. Mas eu estava pensando assim, uma coisa muito engraçada, né? E interessante e intrigante, é assim, para quem tira foto comigo, né? Não é verdade? Não, eu gosto muito de você, né? Eu gosto muito de todos, gosto muito de vocês. Achou? Eu quero ir logo falar, né? Já aviso que em seguida nós vamos. Então, antes eu tinha citado uma frase do professor Henrique José de Souza, e aí tem esse livrinho aqui. Esse é um livrinho público e vai estar venda na saída, quantia maior de R$ 2.500 paga o INSPEC. Tá? E também acompanha um título para a gente entrar e dizer, não, isso aqui é uma obra com coletânea de frase do professor e é público, tá? Por isso que eu estou lendo. Então, se alguém quiser, onde é que compra, é no CEP, vocês descobrem, né? Cedo ou tarde vai estar todo mundo no biose mesmo, daí não é problema. Não, é porque cedo ou tarde vai todo mundo para a garta, né? A diferença é que daí pode ser que quando um ou outro chegar lá, a gente já está cansado de estar lá. Né? Então, uma coisa que é interessante, primeiro eu vou ler, depois eu vou falar várias coisas interessantes, né? Porque a gente veio aqui para se divertir, ninguém veio aqui para aprender nada, né? Então, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola. Quem foi que perguntou da escola? A escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Dessa reconstrução sairá o homem educado segundo o sistema integral ou eubiótico, que diz os três corpos de que o membro se compõe: o físico, para as funções perfeitas do organismo, ou cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família; o psíquico, para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior e divina; e, finalmente, o mental, para enriquecer o espírito ou a inteligência. O reconstruir o caráter é aquilo que a gente estava falando, que é moldar a parte da nossa alma pela interação com os outros de uma maneira digna, de uma maneira honrosa. Isso é completamente factível, né? O que eu queria conversar da questão da foto, que aí é intrigante, tudo bem, não vou falar. Não, é que assim, o porquê, né? Porque assim, vamos em frente. Uma das perguntas que a Viviane fez antes, é a sequência da nossa conversa, que é assim: se então foram gerados esses desacordos, essas não conformidades na alma de cada um, baseado no uso não muito adequado. Edson quer perguntar? O Edson Caçar, ele de Campo Grande, ele é da sociedade, ele sabe ali para quem de Campo Grande. Então, a criação dessas formas não muito adequadas, ou em desconformidade com a lei ou em adharma na alma de cada um, não é uma sentença,
não é? Criei, está criado, e o que me espera são as penas infernais eternas, eu vou correr do cachorro a vida inteira. Não é isso. Da mesma forma que foi criado, há a possibilidade de se sublimar, de se transformar, porque aquilo que você criou, ele está no teu envoltório, no teu direito de existência, que é o ovo áurico, que é a alma que te compete. E ali dentro você faz o que você quer. O que importa é o seguinte: o erro, ele é um direito do discípulo, ele é um direito de qualquer ser humano. O que acontece é o seguinte: é o que eu faço com o erro. Porque o erro, enquanto me dano, enquanto tendência, eu posso resolver antes dele acontecer, que seria o melhor, porque quando eu tenho o impulso de errar, eu resolvo. Oh. Não, agora acabou, né? Sobe aqui. Não, sobe aqui, né? Sobe aqui se você é homem. Tem o microfone? Deve ter um microfone de igreja. Eu não queria falar nada. Fala. Muito boa tarde a todos. É um prazer revê-los aqui, né? Nós estivemos aqui em 2011 e 2012, isso. E é muito bom rever vocês aqui. Eu não vim mais cedo porque vim ver minha mãe. Minha mãe tem 92 anos e não sei quanto tempo eu vou ficar com ela ainda, né? Então, como a gente está todo dia há 10 anos juntos, né? Não tem problema dedicar esse pouquinho de tempo para minha mamãe. Mas a beleza, fico feliz que vocês tenham comparecido, que vocês estejam nessa confraternização bonita e que a gente possa semear essas sementes, né, para que a gente possa transformar esse mundo, começando, claro, por aquilo que a gente vem falando há 10 anos, pela transformação interior, né? E a gente fazendo isso, nós vamos estar contagiando o nosso próximo e assim nós vamos entrar nessa grande simbiose que todos nós trabalhamos aí a vida inteira. Então eu agradeço a presença de todos vocês, porque é um momento bonito, é uma egrégora formada e ela vai se perenizar. Nós vamos nos lembrar, vocês vão se lembrar sempre desse momento. Então isso é bacana, naqueles momentos de desânimo, de dúvidas, de desatenção, é bom vocês focarem nesse momento que vocês viveram esse dia de hoje, e aí vocês vão adquirir a força para seguir em frente. Porque eu tenho certeza que foi um dia maravilhoso, porque esse meu irmão que eu tanto amo aqui, ele tem tudo de bom para passar para vocês, tenho certeza que assim o fez até agora. É isso aí, obrigado. Elogia mais, né? Senta aqui, Gregor. Gostei do Gregor veio de elogia. Bom, então, vamos continuar onde a gente estava quando a gente foi bruscamente interrompido. Começou a apontar para fora assim, eu logo imaginei, tem uma pessoa ali. Então, assim, uma vez criado, né, essa não conformidade, esse desacordo, essas criaturas em Adharma, elas estão circunscritas, né? Elas fazem parte daquele ambiente no qual eu as criei, até porque elas se alimentam de mim, do meu baixo, né? A compreensão e a busca do conhecimento para que isso seja disciplinado, para que isso não aconteça, faz parte do caminhar do ser humano. Então, está falando do erro. O erro tem 3 maneiras de acontecer. Ou quando ele vai se manifestar como tendência, né? Assim, eu vou tender a fazer isso, eu resolvo e não deixo acontecer, excelente.
Ou eu vou errar e exteriorizo o erro, então em vez da consciência estar focada no superior, está focada no anímico, e eu vou e erro, né? Aí eu posso com o erro aprender e ter a certeza que eu não vou errar novamente a mesma coisa, né? Ou tem a terceira via, que é o quê? É eu errar, não aprender com o erro e seguir praticando o erro de onde Deus já for. Então esses são os três caminhos, né? Do conhecimento, da devoção e do karma. Eu vou escolher o caminho do karma, né? Que é o erro permanente, constante, vai ter que ser equilibrado e vai trazer o retorno que é a cada um, não há outro caminho. O importante é que a gente adquira conhecimento para fazer com que daí a manifestação trina do ser humano, né, ela em si adquira consciência. Eu tenho que fazer com que a minha forma física e etérica, que eu tenho com todos os conglomerados de elementais que me formam, que, assim, essas inteligências ancestrais que daí em mim existem e fazem funcionar de maneira autônoma. Eu estou conversando aqui e está funcionando o sistema circulatório, o baço, o fígado, a respiração, tudo está funcionando. Então, cada um órgão que funciona de maneira independente, em si é uma inteligência elemental. Cada um processo químico que acontece no nosso organismo, em si é uma inteligência elemental. E a função da existência é a gente fazer com que essa forma que nós estamos usando agora, ela consiga evoluir para que siga o caminho da onda de vida. Então, uma das funções é fazer com que o veículo físico ele evolucione, adquira consciência. Outra parte da evolução é fazer com que a alma adquira consciência, para que ela seja de tal forma harmônica, pura, pacificada e integrada com o eu superior, ou com a parte espiritual, com a Atman, Buddhimanas, que seja concedida à alma o maior prêmio por ela desejado, que é o prêmio da perenidade, é o prêmio da imortalidade. Então, quando na alma, quando na essência do ser humano se consegue desenvolver o que a gente chama de corpo causal, que não é nada mais do que o substrato que vai fazer a ligação do que seria manas com Budi, quer dizer assim, a atividade com o amor-sabedoria, isso torna aquela unidade existencial perene, e aí é o conceito da imortalidade. Então, a minha obrigação enquanto ser humano é fazer com que tudo aquilo que eu estou de responsável, meus filhos, físicos, vitais, astrais, mentais, todos eles evolucionem junto comigo. E quem eu sou? Eu sou aquela mônada que no segundo influxo evolucional, hoje de manhã, no segundo momento, no plano Anupádica, então começou a criar envoltórios para se lançar no mundo físico denso, para fazer com que aquilo experiencie, e em fazendo com que aquilo experiencie, a própria mônada adquira consciência. Porque a mônada que existe hoje em cada um de nós, ela é o que é uma parte do todo, mas ainda em busca da consciência integral. No momento em que eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu sou, de onde estou, do que eu posso fazer, então eu cumpro o meu papel de divindade perante todas as hordas, que a gente pode chamar assim, todas as hostes de elementais, as quais prestam serviço para que eu mantenha isso que eu conceituo como vida. O que eu não posso é agir como um pai desleixado, como uma divindade desatinada e criar loucamente seres nos vários planos, achando que isso não tem decorrência nenhuma, e pior, eu não dar conta nem daqueles que eu trouxe de berço para resolver, que são as tendências de cada um. Daí a existência é uma existência desperdiçada. Tudo que a gente conversou aqui tem por objetivo só que a gente traga de novo a discussão pessoal de cada um, que é necessário que a gente tome uma posição de seriedade perante a vida. É necessário que a gente tome uma posição de seriedade perante o invisível, tanto quanto a posição de seriedade que a gente toma perante o visível. É necessário que cada um de nós assuma a sua posição de gerador, de criador, de pai, mas de pai fraterno, de pai amigo. Não daquele pai que procria e vai embora e deixa o filho deserdado. E esse é o nosso papel para com cada um de nós mesmos, para com o ente, para com a egrégora familiar que a gente escolheu nascer, para com o país no qual a gente escolheu nascer, para com a raça humana da qual a gente faz parte agora.
E pode parecer assim uma coisa utópica, uma coisa fantasiosa ou uma coisa abstrata, mas não é. Tudo que a gente falou de manhã, o centro de força em cada um, existe fisicamente. A capacidade de gerar no visível e no invisível existe fisicamente em cada um de nós. A vontade, o amor, sabedoria e atividade existe fisicamente em cada um de nós. A mais alta divindade o mais baixo dos infernos existe em cada um de nós e estão em confronto, né, em uma arena onde o Senhor dessa arena é a vontade de cada um. Daí fica a pergunta, então assim, por que não viver a vida adequadamente? Sabe? E é muito importante, e daí assim, eu penso que o máximo do aprendizado que a gente pode levar daqui hoje é o seguinte: se pode conversar de coisas absolutamente seríssimas, se pode conversar de coisas absolutamente importantes para a evolução de cada um e para a evolução da humanidade como um todo, se pode conversar de coisas reservadas, mais compartilhadas, mas de uma maneira, sabe o quê? Agradável, fraterna e, acima de tudo, divertida, feliz, alegre. Então nós estamos aqui o dia inteiro conversando e brincando e trocando sorriso e abraço e fotografando e conversando, e só teve uma pessoa que quase dormiu, e só teve uma pessoa que ficou sonolenta, mas daí eu pedi para não ficar, foi velha, né? Só teve uma pessoa que saiu, mas aí veio pedir antes para sair, o que eu achei muito ótimo, sensacional, super, não é? E nós estamos aqui então o dia inteiro usando de uma forma agradável um dia na vida de cada um, o que é um investimento irreversível. O quanto, assim, a quantidade de milhares de anos que cada um de nós teve que esperar para ter essa encarnação, ninguém sabe. O quantas centenas de encarnações cada um de nós teve que ter para decidir entrar em um caminho de iniciação, ninguém sabe. O quanto cada um teve que fazer de certo e errado na história da humanidade para adquirir o direito de chegar a viver em um momento em que o Avatar está na face da Terra, ninguém sabe. Então um dia na vida de cada um de vocês é um bem preciosíssimo, né? E aí é com o mais absoluto respeito que eu usei esse dia de vocês para a gente repartir um pouquinho de conhecimento, mas o principal é para a gente reforçar essa ideia que a iniciação, ela pressupõe, acima de tudo, fraternidade, harmonia, felicidade, alegria, bem-estar, porque no final de todo o processo de iniciação, a gente vai descobrir que a fraternidade e o amor fraterno é aquilo que tudo cura com relação aos males da humanidade. Só que a gente está praticando isso aqui o dia inteiro. Sei que a gente tenha chegado a lugar nenhum ainda em termos de conhecimento, porque somos todos discípulos. Então não se pode esperar chegar no final de um processo de iniciação, em um momento em que eu seja adepto de não sei quantos graus, não interessa o quê, para daí então eu me decidir, não, então a partir de hoje eu vou me dedicar, eu vou ter mais paciência, vou ser mais harmônico, mais pacífico, vou cuidar com as minhas questões mentais, astrais, vitais, vou realmente tomar conta da minha existência, porque agora eu estou pronto. Não, nós estamos prontos agora. O que a gente tem que fazer, e isso eu gosto de falar, é o seguinte: nós temos que ser sempre o melhor amigo de cada um de nós. Se eu sou o meu maior inimigo, se eu sou o meu maior carrasco, se eu sou o juiz, se eu sou o julgador, se eu sou o executor, a quem eu vou recorrer? Se eu acho que eu tenho que mudar o mundo, ótimo, mas hoje eu não consegui mudar o mundo inteiro, mas eu consegui mudar um pensamento do grego, que é que está mais pertinho, então, né? Consegui, ótimo. Aí alguém fala assim: ah, mas você mudou um pensamento, mas não mudou o mundo. Se paciência. Agora eu tenho certeza absoluta de uma coisa: todos os dias, quando eu vou deitar, eu sei que naquele dia eu fiz o meu melhor. E o meu melhor pode ser o seguinte: um dia de absoluta crise, onde o contato com qualquer ser vivente, visível, invisível, é indesejado, onde não se atende telefone, nem e-mail, nem sei o quê, e o grego reclama que eu não atendo, né? Então assim, agora eu vou, né, tomar o grego quando eu estou aqui. Então pode ser um dia de zero produção,
Mas ainda assim, no final do dia, eu não vou dizer para mim, foi um dia de zero produção e significa que está errado. Eu vou dizer para mim, foi um dia de zero produção porque é o que era possível de fazer naquele momento. Por quê? Porque você é, como todo mundo, um ser humano se esforçando para ser, no mínimo, um discípulo aceitável. Se nós tomamos como premissa isso, e nós temos amigos, e nós temos pacientes conosco, né? Temos amizade, fraternidade, amor fraterno, amor universal, compreensão, e essas coisas todas boas que existem naquelas folhas do dicionário, se eu tenho comigo, se eu coloco em prática comigo, automaticamente eu tenho o que repartir com os outros. Na medida em que eu sou honesto comigo mesmo, eu me acostumo a ser honesto com os outros. E na medida em que eu sou honesto com os outros, diminui em muito a quantidade de seres indesejáveis criados. Porque mesmo quando você tiver que ser um pouco mais ácido na tua colocação para o teu outro irmão, vai ser ácido, mas sabendo que é uma acidez necessária e na medida do necessário para que tenha nela o efeito que eu desejo, para que ela fique bem, para que ela fique em paz. E o professor fala, professor Henrique de Souza, a crítica, quando desprovida dos seus elementos negativos, é o maior elemento de construção do elemento humano. Alguma coisa parecida. Não é? Então, não há nada de errado em ser honesto, em ser verdadeiro. Só que, vírgula, com paciência, com respeito, com ética, com fraternidade, com carinho. Nós não temos lugar nenhum para ir. Já estamos onde a gente queria estar. Que lugar? Tanto faz, se na audiócese, se em casa, se na vida, se casado, se em São Paulo. Não interessa o lugar que a gente está, é o lugar onde a gente deveria, é onde a gente quer chegar. Não adianta correr, que a gente não vai para nenhum lugar com pressa. Essa é uma de N existências. O mundo vem de bilhões de anos e o mundo vai para bilhões de anos. Nós estivemos desde o início e vamos estar no final. Vai chegar um dia em que daí alguém vai se cansar, vai desligar o interruptor, acabou o dia de bramar, vai uma noite de bramar, a coisa toda acaba. O bom, o ruim, o pior, o melhor, o amado, o detestável, o odioso, né? Não interessa o que seja, vai estar todo mundo junto. Ai, mas aquele o mal essencial, aquele que realmente não está, o máximo que pode ter acontecido é o cara cair lá num buraco qualquer, que não é o caso, né? E ele ser dissociado enquanto alma. E todos os elementais que dependiam de viver naquela alma e estavam se acostumando com a perspectiva de seguir, são dissociados e causam uma revolta. Tudo bem, e aí? Zerou? É como assim, por melhor que seja a aula, vai chegar em um momento que alguém vai ir e vai apagar a outra. A vida é isso. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês compreendam e usem bem e entendam quem vocês são, mas dê com paciência, com parcimônia, com respeito, com ética, fazendo o melhor possível. O conjunto do melhor possível de cada um de nós, aí sim, aí gera uma onda, aí gera uma vaga, né? Que faz com que a gente consiga espargir, consiga projetar o mais longe possível, Atadharma Meru, até onde a vista alcança, né? E aí a gente consegue começar a ajudar os outros compartilhando aquele pouco que cada um de nós tem. O objetivo da iniciação, o objetivo da vida é que cada um de nós seja cada vez melhor. O objetivo é que cada um de nós seja humano, em sendo cada vez melhor, em sendo humano, nesse convívio entre o ser melhor e o ser humano, aparece o que é o ser divino, e aí então toda a compreensão vem. E toda a compreensão, ela está ao alcance de todos, bastando para isso só o quê? Você ter conhecimento para ser senhor da própria vida. Tá bem? E é sem culpa e consciência. Culpa não existe, né? Sim, você tem que ter consciência de cada ato que você pratica, de cada emoção que você cria, de cada pensamento que você cria. Você tem que ter assim, é como
vamos usar a palavra dó, né, de ter pena, né? Assim, assim, então, por mais inconsciente que a pessoa seja, então, assim, por caridade, por fraternidade, tenha dó daquele ser que você vai criar e deixar jogado num canto do astral, se alimentando do que de pior existe, porque um dia ele vai ter que voltar para cobrar o tributo dele. Entende? Então, viver adequadamente é um ato, acima de tudo, de fraternidade para com o mundo visível e invisível. E nesse processo, a compreensão ela é essencial. E nesse processo de entender a essencialidade da compreensão é que entra os processos de iniciação, e o processo de iniciação daí vai depender da vida de cada um, da idade espiritual de cada um e do que cada um acha que precisa para melhor viver. Então, o máximo que eu posso desejar para cada um de vocês, né, é que vocês sejam humanos. Porque em sendo humanos, com certeza se tornarão divindade, né, e que esse é o caminho de cada um de nós. E se eu for político? Hã? E se eu for político? Esse é o? Se eu for político? Excelente. Ele falou assim, e se eu for político? Excelente. Porque o político é assim, o político, ele foi eleito. Não é? Se ele foi eleito, o mal que ele propaga já estava em alguém que foi depositar um voto em uma urna. Se alguém foi enganado ou não, é outra história. Né? Porque assim, o que o político oferece só vai convencer o eleitor a que vote nele se o eleitor ele se deixar cativar por aquilo que ele está oferecendo. Se eu ofereço mal e alguém vota em mim, é porque o mal me cativa. Não é? O que vai acontecer? A gente não pode prescindir deles, colocar todos em algum lugar, ou estar todos congelados de pé aqui do lado do cara, da camisa. Não adianta, porque se eu pegar e retirar toda a classe política de um país que vive a democracia, alguma forma de governo vai ter que existir. E quais são as alternativas? Vai chegar um momento em que nós vamos viver a sinarquia, a melhor das sinarquias. Não é nem a sinarquia Atlante, não é nem a sinarquia do Império de Han, porque daí agora é uma outra sinarquia com o Avatara e com o povo consciente. É a Satya Yuga, a Idade de Ouro, como jamais existiu em todas as eras. Esse é o nosso destino. Né? Mas até lá, nós temos que construir e, no momento, o sistema de governo que mais se aproxima de um modelo sinárquico é a democracia. A questão é quem está praticando a democracia e quem está outorgando o direito a que essa democracia seja praticada. Porque há o poder e a autoridade. Né? Então, o poder é aquilo que é exercido por pressão, por engano, por medo, por mentira, esse tipo assim. E a autoridade, é aquele poder que é exercido, mas onde há o consentimento e ela emana daquele que permite que ele seja exercido. Então, a autoridade emana do povo para que então o governante conduza esse povo. O poder emana do governante a revelia do povo. A democracia permite a alternância. Chegou assim, ruim pra caramba, de uma maneira ou de outra, não interessa qual seja, se alterna. Né? E depois a gente pega assim, tem um livro que daí seria bom que todos lessem, eu não sei se é do Fábio de Oliveira ou se é do Santídio Dalvede, que fala sobre a história filosófica do gênero humano. Então ele pega assim a história por centenas de milhares de anos e transforma cada história de uma nação em umas poucas páginas. Então seria assim, o Império Otomano, o Império Romano, a expansão da igreja, os celtas, os próprios fenícios, babilônios, egípcios, assírios, caldeus. Então aquele negócio assim, a gente briga e tal, bem, e o império se propaga e daí avança e destrói, conquista, oprime, e aí o povo vai se rebela e as batalhas. Depois, com o passar do tempo, isso se transforma em um parágrafo.
independente dessa ligue, né, dessa coisa humana, nós ainda permanecemos, a gente existia antes deles e vamos existir depois deles. Por isso o professor fala, isso se aplica a todos da eubiose e a todos que ainda não estão na eubiose, né? Então, que o correto é não se preocupar nem com o bem, nem com o mal, mas com o dever. Porque no momento em que alguém pratica o mal e eu o odeio por causa disso, eu sou igual ou pior que ele. No momento que alguém pratica o bem e eu o admiro ou o venero por causa disso, eu sou dependente dele. Nenhum dos dois é certo. O dever, ele tem em si embutido a neutralidade. E a neutralidade, aí sim, essa é um atributo da divindade. Tá? Então, isso que acontece hoje na política, a gente vê assim, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, é só como se você tem uma grande fábrica produtora de fumaça tóxica, em algum momento estragou a engrenagem e está produzindo muito e nos incomoda. A gente tem que respirar aquelas mentiras, aquelas coisas no dia, né, no dia a dia. Só que é o seguinte, nenhuma fábrica é eterna. Nós somos. Sim, pergunta. Antes, mais cedo, uma pessoa ali queria fazer uma pergunta, eu acho que poderia ser o primeiro, né? Pode Quem ser, que é? pode ser. Já fez a pergunta? Quem é? Ele estava nessa cadeira vazia aqui, ó. Ah, está na cadeira vazia. Então vou levar o microfone lá, né? Bom, eu tenho duas perguntas aqui, eu já vou passar para o pessoal fazer, tá? A do papel é quem? Está lá atrás. Vou lá. 100%. O Grêmio está pedindo para avisar. Eu sei que aqui ninguém vê o vídeo inteligente, mas caso alguém de vocês vai assistir, né? Caso alguém precise assistir, na próxima quinta-feira vai passar a filmagem do evento que teve quando nós fomos em Campo Grande fazer um vídeo inteligente lá. Então vai ser na próxima quinta. É um programa 2. Por que você não fala? Não. A Gélia vai trazer o microfone? Precisa sim. Porque tem que estar gravado. Precisa sim. Não, é breve, porque na próxima quinta-feira o programa vai parar dia 17, né? Cada emissora. E então, no dia 10, esta quinta-feira, dia 3 agora, é isso, é dia 10 o próximo, né? Isso. Dia 10 nós vamos passar com o irmão Cássio, lá de Campo Grande, temos aqui o nosso querido irmão administrador aqui também, o Edson. E foi um evento maravilhoso e eles já disponibilizaram para nós, meu filho já editou, já colocou a abertura e o fechamento do vídeo inteligente. Então nós vamos passar o tema que Jorge e eu abordamos lá no evento, que foi a equação da vida. Foi muito bom e tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, a semana que vem já está gravado, né? Mas vocês vão ter a oportunidade de ver aquilo que nós fizemos em Campo Grande. E no dia 17 de dezembro nós encerramos o ano com um tema ainda não intuído, ok? Dá para você repetir o nome do livro, por favor? A História Filosófica do Gênero Humano, o autor é Fábio de Oliveira. Fábio de Oliveira. Também tem um livro do Eduardo Alfonso que fala sobre essa questão das civilizações e do impacto das religiões nas civilizações. Também tem, quer ver? Começa a biblioteca, começa a aparecer. Tá, vai em frente. Tá bom? Ok, boa tarde. O nome é Celso Maia. Óbvio, sem mais. Coloca o microfone aqui, pode falar, não se liba, não, pode falar, manda abraço. Sem muitos elogios, porque a oportunidade de estar num evento como esse aqui realmente é inigualável. Jorge, eu gostaria de falar alguma coisa aqui, uma abordagem sua, que fala sobre a banalização da linguagem e que tem muito a ver com toda a essencialidade do Pramana. Então, portanto, tudo muda, tudo está em movimento, a linguagem muda, os códigos são simplificados, os conhecimentos importantes são deixados para trás, muitos deles. Jovens serão adultos. Nós,
todos aqui um dia fomos jovens, alguns continuam jovens. O que você pode nos falar sobre a simplificação da linguagem, que pode e que tende a trazer alguma dificuldade na transmissão de conhecimentos complexos, impossíveis de serem explicados em 2 linhas, como acontece e como é comum hoje nas redes sociais? Adianto que, para mim, boa parte da resposta está explicada nesse evento, mas uma abordagem objetiva sua, eu acredito que seja de extrema contribuição. Tá. Obrigado. Então, primeiro com relação à questão da transmissão do conhecimento, ou como a gente pode, através do processo de iniciação, mudar o mundo, e depois sobre a questão da simplificação da linguagem. Com relação ao conhecimento, então, vocês sabem, até 1969, a Sociedade Brasileira de Biologia se chamava Sociedade Teosófica Brasileira, mas o professor sempre dizia que todos nós somos teósofos, não teosofistas, porque a teosofia acabou quando o Blavatsky se mudou para adiar, não é? Então, a tônica, segundo ele, deveria ser sempre a cultura. Tanto é que depois de Dona Helena, ela em início de 69, ela já tinha a vontade de mudar o nome da sociedade para Instituto Cultural Brasileiro de Eubiose. Eubiose é um neologismo criado pela sociedade, né? E então, em 79, muda o nome para Sociedade Brasileira de Eubiose, tendo a cultura por foco. Uma das linhas de trabalho da sociedade, uma das ordens que tem dentro da sociedade, tem o lema realização através do caráter da cultura. E a ideia do professor é que São Lourenço, em Minas Gerais, que é a sede da sociedade, se transformasse numa cidade universitária. E de que maneira que então se processaria e se processará a transformação do mundo? A iniciação, ela não quer que você abandone completamente as tuas crenças, né? O teu conhecimento, abra mão de tudo e se transforme num discípulo, num iniciado e tal, se metendo numa caverna, não. Nós temos que mudar o mundo. E a gente não quer fazer, assim, como uma horda de bárbaros convertendo o mundo inteiro, não é isso que é para fazer. A ideia é que o mundo venha. Então, o que acontece? Eu trabalho com o que eu trabalho? Sei lá, pedagogia. Qualquer coisa, pedagogia, né? Aí eu vou entrar para a sociedade, para adquirir um conhecimento iniciático. O que a sociedade vai me dar é uma compreensão, não do modelo pedagógico, porque eu academicamente aprendi, não é? Mas ela vai me permitir compreender o que acontece na cabeça daquela criança quando o professor pensa que está ensinando e ela está fingindo que está aprendendo. Né? Então, a iniciação de J.H.S., do professor de Eubiose, ela faz com que o instrutor transforme o aluno em autodidata. Esse é o caminho. E aí a pessoa que vem sabendo pedagogia, ela vai entender, a partir de onde parou o que eu sei de pedagogia, o que existe de oculto, o que existe de esotérico, o que existe de reservado. Então vou compreender como que o conhecimento acontece, como é que o conhecimento se propaga, como é que o conhecimento se encadeia, o que acontece na mente da criança, em que faz. Eu sei, eu passo a ver o invisível. Na medida em que todos os saberes venham para o processo de iniciação, esses saberes depois são distribuídos para o mundo, já com uma nova visão. E aí então acontece os 7 mestres de incêndio. Essa é a nova educação, essa é a forma de se transformar o mundo sem causar nenhum choque no mundo. É deixar que o mundo se transforme, só permitindo que o mundo veja aquilo que não vê hoje. Com relação à simplificação da linguagem, é uma coisa muito interessante, porque assim, sempre quando vai acontecer um novo fluxo civilizatório, dentro desse processo do caminho das civilizações, não é? A primeira tônica que é criada é o gênio do idioma, o gênio da língua. Então se cria o gênio da língua, o gênio ele tem em si todas as potencialidades do vir a ser, do porvir, e aí então os seres começam a nascer na ambiência daquele gênio por jeito kármico ou por necessidade kármica, porque o idioma, assim como um país, ele é um aglomerado kármico, não tem nada a ver com limitações geográficas. O gênio da língua, ele tem em si então as potencialidades e vai realizar o máximo possível dentro do seu trabalho.
De que maneira as pessoas, então, usando adequadamente o seu poder de criar vitalmente, mentalmente e astralmente, usando vontade, amor, sabedoria e atividade, transformando isso tudo em alguma coisa plausível, factível, transformando o invisível em carne, que é a escrita e é o verbo. Então o professor fala, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então isso vem assim, do invisível, do mundo das ideias, até tomar carne humana, até tomar a pena de ser escrito. O que acontece? Esse trabalho que daí cada ser humano vai fazer, de falar as coisas que pré-existem naquele idioma, de escrever as coisas que pré-existem naquele idioma e de conceber novas coisas, de descobrir novas coisas, de levar o gênio daquele idioma até um lugar onde nunca ele haveria estado, isso faz com que então se obtenha o resultado do que é um código de linguagem. Obviamente, existia um momento em que o código de linguagem era uma linguagem de criação, era uma linguagem esotérica, era uma linguagem iniciática, era uma linguagem ocultista. Na medida em que se degradaram as civilizações depois das várias quedas, degradou-se também o poder do gênio da língua, do gênio do idioma. De todos os, então, desde o início da Aryavarta, o mais poderoso e o que é considerado como língua sagrada para o futuro é esse que nós falamos hoje. Só que ainda não é linguagem de criação. A linguagem de criação, ela vai começar a ganhar corpo, a ganhar vida, na medida em que aqueles que dão vitalidade, que dão vida, que trazem o gênio à vida, que trazem o gênio à situação de carne escrita, tenham consciência e ajam de maneira adequada. Então evolui o gênio com o povo e aí então evolui a escrita, chegando à escrita sintética, que seria então a linguagem de criação. E a linguagem de criação é a linguagem mágica, onde eu vou usar o poder da palavra, mantrika shakti, que pertence a cada um de nós. A gente usa mantrika shakti cada vez que vai falar uma palavra, só que em vez de eu falar uma palavra para desacatar o cara que está ali parado, o grego não sabe quem é porque ele chegou lá, mas tem um cara ali parado já, faz um certo tempo, não vamos falar para não gerar karma. Mas então, ao invés de eu usar, tem 3 pessoas ali, não, mas você pode voltar para o telefone, pensa que eu esqueço? Não esqueço, não. A Adélia cochilou, mas também saiu, então só tem um. E daí então, ao invés de eu usar o verbo para pegar e criar seres, né, inadequados, né, eu uso o Kriya Shakti para criar seres altamente conscientes, quase devas no seu plano de ação. Por quê? Porque nós estamos acima dos devas. Porque os devas agem no mental, no astral e no vital. Esses nós estamos acima. Nós estamos em processo de aprendizado para vir a ser, nos devas de além a caixa, são aqueles que existem no plano Atman, Budi e Mana, no plano da divina. Tá? Uma resposta um pouquinho longa, mas era necessária. Sim. Outra pergunta, quem me deu esse papelzinho? Eu vou levar um microfone. Lá atrás, velho. Seu estácio. 100%? Oi, Jorge, tudo bem? Oi, tudo. É a Margarete que está falando. Eu queria saber um pouquinho como que você poderia explicar para a gente a questão dos elementares em relação à loucura, se existe ligação ou não. É como o grego, né? Só filé. Né? Só filé, só coisa simples, né? Só a fina flor da facilidade. Você só me explica a loucura, mais nada. Né? É igual a daí, não, depois do Jorge bate foto. A divindade que existe em cada um de nós, então nós temos separado três blocos, né? Um bloco físico e o etérico, um bloco que é o astral e a mente concreta, um bloco que seria a mente abstrata e Budi, e a Atman é o que nos liga à mônada no Anupata, né? Cada um desses estágios, cada uma dessas partes de nós mesmos tem em si autonomia.
seja a autonomia elemental, que é o que a gente tem falado até agora, em todos os sistemas que nos movem no ciclo de vida, seja a autonomia daquilo que conceitua e que forma o que a gente chama de alma, que é aquele montão de entulho que a gente vai colocando ali dentro, né? E também Budi e a mente abstrata, que seria a parte divina conectada a Atman. Cada um tem a sua autonomia e o seu ponto de vista, dá para se usar assim. Quando chega a um ponto, e existe um fio que liga isso tudo, né? Existe um caminho que liga isso tudo. Quando chega a um ponto em que aquela área que seria a alma de cada um, né? Ela está assim completamente superlotada das mais complexas criações, assim, pro lado de dentro do muro do castelo, mas o pau está pegando 100%, assim, sabe, uma coisa assim invisível. Nesse momento, há o desvinculamento, ou desvinculação, não sei se existe a palavra desvinculamento, existe? Ui, então que tem um neologismo. Aquele negócio que o cara ele não admite que erra e transforma erro em neologismo. Então, a desvinculação, né, do eu superior daquele negócio. Então, uma analogia é assim, o eu superior é o cocheiro lá da carruagem, né? Os cavalos é a alma, e a carruagem ali é o corpo físico e o etérico. E o cocheiro está tentando controlar aqueles cavalos completamente doidos, né? Só que eles estão doidos porque ele meteu a chibata, tudo bem, né? Escolheu o caminho errado, tudo bem, está só observando. Chega um ponto em que daí ele vê que o negócio vai para o precipício, daí sabe o que acontece? O cocheiro pula. Se possível, tenta salvar os cavalos, geralmente não dá. Quando acontece o que a gente conceitou como loucura, a mecânica de Manas, que Manas que é seu pares, pesado, medida e contado. Então, o Manas, que é a mente, ela pesa, mede e conta tudo para emitir o parecer lógico e comandar o que seria a ação também lógica. Quando esse atributo da mente, né, que daí é um influxo da mente abstrata, da intuição que é Budi, que intui a mente abstrata, que intui a mente concreta. Quando isso desaparece, daí a mente concreta fica sem o seu atributo principal, que seria a auto-vontade. Aí não existe mais como controlar o que então na alma existe. E a alma fica à vontade da emoção, da atividade, a inteligência deixa de existir, ou existe, mas sem controle nenhum, e quem toma conta daí é a vontade instintiva, a inteligência instintiva e a emoção instintiva. Nesse momento, evolucionalmente, aquilo está desconectado, é o que a gente conceitou como loucura. Tem um ditado esotérico que assim, quando Júpiter quer punir alguém, ele lhe tira a razão. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas karmicamente o que aconteceu para que isso acontecesse? A resposta é muito simples, não sei. Não sei, não consigo analisar porque cada caso é um caso. A gente não pode inferir assim, não, ele já vinha com um conjunto de nidanas muito grande, ele tinha sido na existência passada não sei o que, A ou B ou C, isso é uma besteira. Esse negócio de falar de existência passada, só quem pode falar é o mestre, porque ele lê no corpo causal das pessoas, ninguém lê vida passada em corpo astral. Então, se for inferir e tentar analisar karmicamente a razão, a certeza de dar em erro é 100%. Então, a loucura, ela vem desse processo, desvinculação do direito do eu superior, né, e a incapacidade de exercitar a auto-vontade na ambiência da alma, e aí a coisa fica por conta própria. Então você ainda tem uma inteligência instintiva, emoção instintiva, vontade instintiva, pode ter até uma auto-inteligência, pode até expressar o conhecimento, só que completamente desconexo. Você não tem mais para onde enviar aquilo que você está produzindo. Tá? Tem mais pergunta aqui, vamos ver. É que a Adélia está... Ô, Adélia! Sim. Depois ela quer perguntar aqui. Tá certo, eu vou aqui primeiro que tinha me pedido aqui. Boa tarde, eu sou Maria Helena Mônica. Boa tarde. E a minha pergunta é em relação a
criação dos elementais no caso de um ator, de uma atriz ou de uma cantora lírica, por exemplo, que fala No muito caso de uma drama. crise, Ou de uma cantora lírica que você fala de drama, na ópera geralmente você... Atriz, atores. uma atriz. Tá. É que o tá voltado para lá, né? Que é difícil Vou pra botar mim. longe. E também no caso de canto, que você trabalha com drama, com tudo isso. Então, Aham, mesmo muito você boa sendo uma pergunta. intérprete, e você guardando o seu eu, você em algum momento você se funde com esse personagem, você é aquilo. E como é que fica, como tudo é energia, né? Como é que fica essa relação desses Pergunta vista elementais? 100%. Pergunta está vista 100%. Boa pergunta. E é muito a propósito que eu sei que está acontecendo em São Paulo, nesses dias, uma feira que chama Comic Con, né? E o pessoal daí, os adeptos do cosplay, né? Então eles se vestem como os personagens e vão para lá, né? Isso é uma coisa tão caótica. Mas isso é uma coisa para a pessoa tão caótica, porque é assim, então tem um personagem qualquer. Todas as pessoas que daí gostam de ver aquele filme, bom, primeiro assim, o personagem ele tem que ser criado vitalmente pelo autor. E chega a um ponto em que daí o personagem, depois de criado vitalmente pelo autor, ele adquire tal afluxo de vitalidade. Então um personagem conhecido, não vou citar um nome para a gente não trazer o cara para o nosso ambiente, né? Citou bem. Esse é um adágio esotérico 100%. Olhou para alguma coisa olha de volta. Você chamou, pode ter certeza. Por isso, cuidado com o que se fala, da mesma forma, cuidado com o que se deseja, porque você vai receber. 100%. Pode falar, eu queria isso, não aconteceu. Calma, vai vir, você vai ver. Então, o autor, ele criou o personagem. Esse personagem foi para o filme. E o filme foi visto mais de 3 vezes. Viu como é que vocês inferem, que vocês criam? Aí eles são milhões, não, 3 vezes. E aí, então, o filme foi visto 3 vezes. E aí, naquelas 3 vezes que o filme foi visto, então houve uma vitalização, um afluxo de vitalidade das pessoas que assistiram e se emocionaram, não sei o que, com aquele personagem, e passaram a gostar do personagem. O personagem tem vida, e tem vida de tal forma, de tal maneira, a tal ponto, que aí depois que o personagem ganhou vida, por ele ser amado pelos espectadores, fica facílimo para o autor escrever a sequência das histórias, porque o personagem ganhou vida. Na parte das vezes, se o autor souber como fazer, ele daí, na hora que ele vai escrever, ele fica só olhando o que o personagem vai fazer e vai descrevendo. Aquele personagem no astral, ele é tão vivo quanto a alma de qualquer um de nós. A diferença é que ele não tem eu superior e nem corpo físico. Do ponto de vista astral, é exatamente igual. Com uma diferença, ele funciona como um repositório. Todos que o amam, todos que o odeiam, todos que o temem, todos que o têm como referência, para ali convergem as suas vitalidades. Daí, fala para as coisas. Pois é, esse era o inicial, né? Aí foi criado o personagem. Alguém criou o personagem. O intérprete, ele vai dar vida ao personagem. O máximo do ponto que o intérprete pode chegar é ser o próprio personagem. E como é que ele pode ser o próprio personagem? Ele só pode conseguir isso se misturando astralmente com o personagem. Ele vai ter que sofrer o que o personagem sofre, ele vai ter que odiar o que o personagem... E no momento em que ele está sofrendo e no momento em que ele está odiando, ele está sofrendo e ele está odiando. Não tem 2 regras, não tem 2 pesos, não tem 2 medidas. E aí o intérprete, o ator, ele está sujeito a todas as vicissitudes do personagem. O que acontece assim, para quem eventualmente seja ator e que esteja aqui, ou para quem conheça algum ator que esteja aqui,
é que daí tem que ser ensinado ao ator que aquele personagem tem que estar com ele somente enquanto ele decide estar com o personagem. A partir do momento que ele termine de fazer o último dia da encenação, ele vai esquecer como se ele jamais tivesse feito nenhuma vez aquela peça. Ou então, ele vai ser o somatório de todos os personagens, de todas as loucuras, de todos os atores, e todos esses personagens, todas essas memórias que vivem nele, são memórias que vivem nele. O desgaste vital é muito grande. A massa de choques astrais às quais ele está submetido é muito grande. Chega um ponto em que o ator, por não saber como se comportar no trânsito astral, ele é todos os personagens, mas ele já não tem mais identidade. Ele já não é mais ninguém. Então assim, tá, mas o que você acha? Aí ele vai agir ou como agiria o personagem A, ou como o personagem B, ou a soma, mas ele, enquanto individualidade, está fechado para a abstração dele mesmo, está fechado para a intuição dele mesmo. Ele é o quê? O somatório de todas as dores, amores e horrores daqueles os quais ele deu vida. É exatamente igual um processo anímico numa sessão espírita. Daquela que ele começou a fazer mudança aqui, aí já é um estágio já do que ela perguntou antes, que é a loucura, né? Onde de tal forma você perde identidade que você passa a prejudicar aquilo que te alimenta no conceito de vida, tá? Eu queria saber, na situação do psicopata, como ele fica? Só... A situação do psicopata, como é que fica o psicopata? Só... quando a gente vai conversar sobre coisas densas, né, é muito importante a gente saber, assim, eu vou observar a jaula dos leões, né? E os leões, eles estão acostumados a ficar só naquele cercado. Eles não sabem que pode pular o cercado, por exemplo, né? Mas eu sei que pode porque eu estou vendo que pode. Só que aí, quando eu vou observar os leões, para que eu sobreviva, eu só posso ir até onde é seguro para que eu não sucumba aos leões. Então, no dia a dia profissional de cada um, para quem vive assim, as partes mais densas da sociedade, né, a gente tem que ter muita cautela, muita parcimônia no quanto eu vou, né, entrar nesse mundo, e eu entrando nesse mundo, o como eu saio dele, né, para que eu não traga nenhum resíduo junto, né? Então a primeira coisa, quando vamos conversar sobre isso que você perguntou, é eu não imaginar aquilo para responder baseado em imagens, responder baseado só em verbo, né, para que daí essa imaginação não fique ligada à minha produção. Assim não. Sempre a ação para acontecer fisicamente, ela tem que ter existido antes vitalmente e ela tem que ter existido antes na alma. Não tem como você agir se não ter passado por esse processo. Nós conversamos antes que os símiles se atraem, né? E para aquele que daí esteja em contato com um símile ligado a uma egrégora poderosa, a chance dele sucumbir àquela ação é muito grande. Quando o conjunto de elementos que vai existir na alma da criatura, ele é de tal forma denso e de tal forma se acostumou a focar a consciência no instintivo, que não há espaço para que a razoabilidade venha à tona para servir como juiz das ações cometidas, permitir que a gente aprenda com os erros. No caso de uma criatura como essa que você citou, então ele não tem a noção do certo e do errado. Ele não tem a percepção e o crivo da auto-vontade para dizer se esse seria um caminho adequado ou não. Aí ele vai e pratica, né, o delito ou o ato com naturalidade, e o único resultado que advém daquilo é o prazer
e a sensação da não decorrência, não há decorrência. Como eu faço uma coisa em que eu tenho prazer e que eu não tenho decorrência, a natural sequência é que eu repita esse ato. O repetir o ato muitas vezes faz com que daí então haja uma distorção do que eu tenho de conceito, de certo, de errado, de bem, de mal, de meu limite, de teu limite, e você entra num viés onde você cria um mundo paralelo, onde tudo é permitido. Aí vem os psicopatas, os sociopatas, os assassinos em série e esse povo assim. Tá? O que falta nesse caso, né, e a grande dificuldade é que há que se abrir um espaço naquela alma, né, para que a vontade ela possa ser exercida novamente, para que daí ela controle a inteligência e controle o impulso de fazer as coisas. Porque assim, a gente fala as leis normais, as leis da sociedade, né, no dia a dia, não a lei, grande lei. As leis elas só existem para quem as reconhece. Então, assim, há uma parte, né, um grupo de pessoas que se acostumaram tanto em fazer o mal, em praticar o mal e em viver a lei ou a sociedade, que para eles se tem lei ou se não tem, tanto faz, não liga mínimo. Então, para esses, a existência da lei ou não há distinção, não tem impacto nenhum. Há um outro grupo que é aquele que acha que faz a lei que está acima dela. Então, para esses, a lei tanto faz como tanto fez, não segue porque se considera impune. No meio desses que fazem e que são impunes, e desses que não reconhecem e vivem impunes, na verdade eles estão iguais, né? Aí tem uma camada da população, dos seres humanos, que eles se submetem à lei em busca de uma convivência social pacífica e harmônica, né? Pode parecer assim, mas você é bobo porque você segue a lei. Não, eu sou super esperto, porque se seguir a lei é o que é o correto. Tá, mas ninguém segue a lei. Está todo mundo roubando, por que você não vai roubar também? Eu não vou roubar, porque roubar é ilícito. E daí não é só ilícito porque é perante a lei humana, é ilícito perante a lei divina. Eu não vou matar? Pode matar porque hoje ninguém mais vai preso quem mata. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque tirar a vida de alguém é cometer crime de lesa evolução, de lesa humanidade, de lesa divindade. Então, por mais tacanho, assim, por mais obsoleto que possa ser seguir a lei, ainda é o melhor caminho evolucional. E esses que daí entram nesses desvios, e aí geram um desvio de alma, né, eles se acostumam a viver em um segmento, em um espaço onde nada tem valor, nada assim, não existe nenhum padrão, a não ser aquele que os instintos ditam para ele. Tá? Jorge, são 17h05, vamos fazer a última pergunta e, sim, tá? Para depois encerrar. Vou passar aqui para o Luiz. Depois eu queria falar uma coisa muito importante, depois da última pergunta. Como é que é? Depois da última pergunta eu queria falar uma coisa muito importante. Sim, ok. Os elementais que eu crio, que a gente cria, com um sentimento, um pensamento negativo, eles têm forma. Se eu tivesse a capacidade de enxergar um sentimento negativo, como tristeza ou raiva, o que eu viria? Sim. Vocês ouviram a pergunta, né? Os elementais criados têm forma, né? Sim. Só que assim, ou eu crio a forma daquilo que eu quero, porque assim, se eu estou ligado profundamente, né, a um desejo, esse desejo está vinculado a um objeto ou uma pessoa, eu tenho um símile daquilo. E no entorno desse símile que está criado, todas as variantes estão entrelaçadas. No caso especificamente de elementais, né, ou de sentimentos de ódio, de inveja, de revolta, essas coisas assim, aí eles são disformes, né? Eles têm as cores variando sempre para tons mais escuros e se apresentam nas extremidades com forma de garras. Então, assim, é muito simples, né? Assim, os ódios se entrelaçarem, os horrores se entrelaçarem, as invejas se entrelaçarem, porque elas têm garras assim, aduncas, que é a frase, né? Que é aquela assim, pontiaguda e meio curva. Isso que é a extremidade desses monstros criados no astral.
Tá? Essas nossas criações, elas podem se tornar assim, como a gente, seres humanos, com alma? Uma forma é que a gente conversou antes de como que, dependendo de alguns excessos, se dá alma a alguns grupos elementais, né? Mas desses, sim, daí, no porvir, eles virem enquanto seres humanos, não. Porque, sim, ela vai ser, assim, fica como uma característica que vai moldar o porvir, né? Mas aquele em si não adquire, porque se os elementais criados pelos seres humanos adquirissem em forma física, hoje ninguém saía de casa. Verdade, verdade. Filme de terror assim era fichinha. Você imagina assim, tem um filme de terror qualquer, né? E aí vai milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro para assistir aquele filme, e aí se horrorizam e se deliciam com aquelas formas e repetem aqueles horrores criados e saem comentando que tal. Tudo aquilo gera uma massa amorfa, né? E que se não se resolvesse no meio, e se não houvesse uma constricção no meio, né, graças à lei, né, e se tomasse forma humana, a gente tinha que pegar a mala, tá? Jorge, qualquer pensamento gera um elemental? Claro. Um pequeno pensamento? Não sim, existe, uma coisinha assim, ó, pequena? não existe vazio no universo, né? Não tem como, a gente tem que entender assim, ó, pensar é moldar alguma coisa e entregar para a mente traduzir, e ela traduz para você e te permite interagir e verbalizar. Não existe como você ter um pensamento, ou uma emoção, ou praticar um ato sem ter um correspondente invisível. Não existe uma lacuna no universo, né? É como se tivesse um filho sem nome, assim, oi sem nome, né? Mas não estou aqui, não, porque não existe, não existe essa possibilidade. Por mais oculto que seja o pensamento, por mais oculta que seja a emoção, por mais insabido que seja o ato de cada um, sempre há uma decorrência ligada ao progenitor. Tomara que se transforme, né? Porque a ideia é que a gente consiga sublimar essas criaturas para que elas vejam a luz do dia, né? E uma coisa muito interessante, assim, finalizando, é assim, o sol que a gente vê, que ele é só um buraco entre visível e invisível, que daí por trás está o sol oculto, da mesma forma que daí por trás da lua também tem um, o sol ele ilumina a todos os mundos. Tudo que existe do sol para baixo é iluminado pelo sol. Nagar, Duat, Badagas, no meio da terra, então os gnomos, eles veem o dia como dia, a noite como noite, e tem na água, por mais profundo que seja o oceano, existe a luz do sol da mesma maneira, no fogo, no próprio ar, porque é que o sol emite N tipo de luminosidade, N tipo de frequências de vida, né? Cada um vê o seu, e isso aí também existe, e é o que mantém vivo o vital, o astral e o mental. Então o sol nasceu para todos. A questão é quem nós vamos parir e expor ao sol. E uma coisa crítica é o seguinte: quando a gente pare, né, um ser qualquer, um elemental, primeiro nós nos apossamos da matéria do plano cósmico. A gente pega a matéria do plano, damos vida, e a alma é isso que a gente criou. E o crítico é o seguinte: o que mantém viva todas as formas, o que é o elo de ligação entre o visível e o invisível, o que mantém ligado o espírito ao corpo, né, é Forrat. Forrat é a eletricidade básica, é o espírito da eletricidade, Forrat é o amor divino, Forrat é a mãe universal projetada no mundo físico. Não existe nada de vivo que não seja alimentado por Forrat. Então a gente cria um desses no astral, se aposta da matéria do plano, dá uma alma negra para a criatura e a mantém viva às custas do amor universal. Tamanho é o poder que cada um de nós tem. Lógico, aqui ninguém faz isso. Falando pessoal,
Pode sim, né, Adélia? Você falou que a pergunta dele ainda podia. Falei. Quem é? Cadê? Onde? Aqui? Ô, Adélia. Tá difícil, né? Tá difícil. Oi. Então, no astral, os valores eles se organizam por similaridade, correto? Sim. No caso do ator e da atriz, quando ela vai exercer um papel, antes ela precisa se pré-identificar com esse personagem. Ou seja, para que o papel dê certo, né, ela teria que ter valores simples ao personagem. Ela tem que criar igual. Justamente. Nesse caso, não há possibilidade de, ao ela assumir esse personagem, ela usar isso como um catalisador para a evolução dela, como se fosse um processo alquímico através da arte. Pode, aí ela tem que ter conhecimento e força de vontade para tal, porque assim, para que eu consiga falar a respeito de alguma coisa, para que eu consiga sentir alguma coisa, eu tenho que ter essa imagem em mim. Existe aquele termo sânscrito que é o pramana, então, por assim, o ator, o personagem está aqui, criado lá na mente do autor e guardado em algum lugar do astral. Eu vou me dedicar exaustivamente a estudar, e o pessoal das artes usa muito, eu vou entrar no personagem, né? Então o que ele faz? Ele tem que fazer pramana, então ele tem que fazer com que a alma dele, a percepção, venha e fique na mesma altura do astral onde está o elemento criado, o personagem, quer dizer, ela já teve que entrar na alma do autor, por mais louco que ele seja, e ali ela tem que criar um símile, tem que vibrar igual, criar um símile. Então aquele personagem passa a existir no ator, na atriz, e aí por decorrência, ela naquele momento, ela é o personagem vive nela. O que tem que saber é assim, ela poderia aproveitar o que de bom existe no personagem e sublimar o que de mal, porque realmente se ela vai ensinar uma peça onde o personagem que ela é responsável, ele é um odiador profissional, o que pratica o ódio, né? Depois que terminar a peça, ela tem que desconstruir, né, o prazer em sentir ódio que ela teve que criar em si para poder ensinar aquela peça. Tá? A mecânica é bem essa mesmo. Tá? A última. Bom, eu Pode sou ficar de pé. técnica. Pode ficar de pé. Então, Fica. eu gostaria de saber... Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, qual é que é a resistência, assim, o que você sente no momento em decidir e fazer perguntas sentada ou em pé? Tá bom, assim. Não, isso é muito interessante, que daí isso são resistências e é o excesso de controle da mente concreta, que o ideal é a mente concreta, ela comanda assim, levanta, né? E aí comanda, levanta, aí esse comando, esse imperativo da mente concreta, ele vai passar daí na emoção, e a emoção vai dizer assim, mas daí vão olhar para mim, mas daí... Então vem um montão de mas daí, né? E aí então a emoção, ela manda uma contra-ordem para a mente concreta. Vou ficar de pé, uma vírgula, eu vou ficar sentado, né? Entende? Você falou tanto em elementares, isso é super interessante, né? Só que agora tem uma ferramenta que se chama EFT, que elimina essas emoções, esses elementares. E eu sei que funciona porque eu já tive a ocasião de sentir ódio, muito ódio, né? E eu aproveitei para colocar em prática. E realmente na hora foi embora, como se nada tivesse acontecido. Eu achei muito interessante, queria fazer essa pergunta, né? Se essa ferramenta já é suficiente. Eu não conheço. EFT. EFT, não conheço. Libertação emocional. Uma técnica de libertação emocional. Muito interessante. O processo básico de você pegar e estudar tocar elementar é o mesmo, né? Você tem que, até nós conversamos ontem, alguém que fuma e a gente tentou chegar, não sei quem é. E aí a gente chegou assim, escrevemos uma sequência, uma fórmula,
que é a mecânica básica de reger qualquer elemental, que é assim, tem que trazer a luz do dia, tem que exteriorizar. Aparece, porque se você não aparecer, não resolvo. Enquanto ele está se manifestando, aí então eu vou e transformo e sublimo. Não é? Obrigado. Agora só tem mais uma. Eu só queria, agora tem eu quero fazer uma pergunta. Pode? Pode. Eu falei que era a última. Não pode, está embutido. Não, na verdade, assim, teve uma cidade que eu esqueci, não sei porquê, não falei. Itajubá, Minas Gerais. Ei! Vai falar. Ficou mais alguma cidade? Alguém que está representando alguma cidade eu não falei? Nova Chavantina! Uau! Imperdoável. Legal. Mais alguma outra? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Terra do Pinguim. São Vicente. São Vicente. Quem mais? Tem uma cidade diferente que eu escrevi o crachá? Itacoaxetuba, né? Essa é difícil. Itacoaxetuba? É. Ei! Menina da Pepão para Itaquá, Acho que falei tudo, né? Falou? Ok. Pode encerrar, Jorge. Mas jamais eu deixaria que você não fizesse a sua pergunta, porque você vai ficar cristalizado e você vai colocar ali. Nem pensar. Eu não sei se tem muita lógica a minha pergunta. Existe a possibilidade da lei gerar o estado de consciência assim, de uma população? Por exemplo, eu vou colocar o Brasil, porque nós estamos aqui. De desacreditar na nação, né, e gerar essa ambiência política que está agora, para isso forçar essa mesma nação a caminhar para a democracia, que eu acredito que você falou que a próxima vai ser o próximo passo, para o próximo passo a democracia, para assim despertar a sinatria. Sim, entendi. Era isso. Deixa eu só explicar, porque eu sempre tive muito patriotismo e eu só fui entender isso depois que eu consegui chegar no meu caminho, que é a Viola. O patriotismo e o nacionalismo, eu acho que é uma das coisas mais lindas que a criatura pode experienciar. Assim, você sai do país, ou assim, aí quando você retorna, aquele prazer de se colocar assim os pés no teu país de novo, respirar aquele ar, assim, saber que você está na pátria, que você conseguiu nascer de direito, assim, para que adquirir o direito de estar ali. Não existe nada superior a isso, assim. Eu não sei como é que pode existir assim, seres humanos, né, se é que não pode chamar, que trabalham contra o seu país, né, que trabalham contra o povo. É uma coisa assim, bom, não sei. Não, mas vou dizer, sabe por quê? Porque assim, nesses processos cíclicos, né, desde a queda do Império de Han até agora, onde houve a degradação do sistema de castas, né, que antes então você tinha os sacerdotes, os guerreiros, né, os militares, os comerciantes, os trabalhadores, só que com a diferença que daí cada um era feliz naquilo que fazia, e no sistema de casta original havia o seu transbordo de seres de acordo com a vontade de cada um e a capacitação. Então, aconteceu um processo que é o que vem degradando as civilizações, em que houve alternância de poderes. Então, primeiro quem começou a mandar em todos os países foram as religiões, depois aí então os militares mandaram em todos os países, depois os comerciantes, as oligarquias mandaram em todos os países, depois então os trabalhadores mandaram em todos os países. Não é assim aquele que é o religioso, o militar, o comerciante, o trabalhador assim, com a alma serena, em paz. É aquele negócio assim onde a religião
vai professar o mercantilismo, onde o mercantilismo quer o poder, onde o guerreiro vai fazer invasão pelo dinheiro e pelo poder, onde o trabalhador quer exercer o poder que o sacerdote quer. Então virou uma confusão, né? A única coisa que se tem de concreto é que todas as civilizações elas passam por essas 4 fases e obrigatoriamente depois dessas 4 fases sempre vem um período áureo, né? Sempre vem o aprendizado, gera um período áureo. Toda dor ela leva a um aprendizado, né? Talvez não só o nosso povo, não só nossa pátria, talvez o mundo esteja passando por isso. É muito provável, porque obrigatoriamente o tempo urge. O avatar já é antropomorfizado, o novo ciclo já é começado, o mundo novo já é realidade. Isso tem que se tornar visível em determinado momento. Por mais agudo, por mais intenso que seja o ciclo que termina, né, o poder dele é limitado. E a gente percebe que assim, antes, o ciclo passado, ele usava determinados artifícios para dominar, para roubar, para matar, para tal. Só que esses artifícios começaram a não funcionar e eles estão ficando cada vez mais agudos, cada vez mais profundos, cada vez mais vindo à tona. Então a gente está em um momento em que todas as pedras foram reviradas e esse mal ancestral que dava as diretivas para esses apátridas, né? Antes era oculto e agora ele é exteriorizado. De bom disso, eu penso que é o quê? É o senso crítico da população mundial, não só no Brasil. Ele vai ficar mais intensificado, mais vitalizado, e disso vai nascer obrigatoriamente uma consciência maior. O custo humano para que isso aconteça a nível mundial, aí só a lei que sabe, tá? Sim, vamos. Eu preciso liberar o Se não só vamos dar, vem aqui, a gente sai só dá tchau e libera a câmera. Depois, se precisar, tchau, a gente fica mais uns minutinhos, né? Tem mais 2 minutos? Já tá. Eu esqueci que eu estava no microfone. Sim, eu quero falar uma coisa importante agora. Não, a coisa importante que eu queria falar é a seguinte. Obrigado, né? Obrigado a Adélia por ter orientado, obrigado à criatura aqui por ter dado início a esse processo há 10 anos, né? Aí obrigado em meu nome pessoal, pelo que eu aprendi com ele, com vocês todos esses anos. Obrigado em nome da instituição da qual eu faço parte pela oportunidade de divulgar a eubiose, né, aos 4 cantos do mundo, como a gente tem fazendo, né? Como a gente vem fazendo. E obrigado a todos e a cada um de vocês por ter dedicado parte da vida para vir aqui. E pelo que eu recebi de vocês, que é uma coisa que assim não tem nome, assim, não dá para descrever. E eu não vou conversar muito, porque daí a emoção, quando chega em um determinado ponto, obrigatoriamente ela cobra seu tributo em lágrimas. E chorar é chato famoso, né? Então eu só queria dizer para vocês que fizeram a Carmen. Suprima! É isso. Obrigada.